1 Crônicas 13, amém? Versículo 1 diz assim: consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes. Esse povo era burro ou inteligente, pessoal? Capitães de quantos? De 1000. O cara é inteligente ou não é? É ou não é? Os de 100 são inteligentes ou não? Diga, são. E os príncipes? Também. Né? Ou não é? É. E disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam com... E a Bíblia diz: tornemos a trazer para nós a arca do nosso... Coloque a presença. Porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Diga amém. Pai, fala o meu coração e me ensina, diga, a tua palavra, em nome de Jesus. Diz amém. Pode sentar. Durante o período de Saul, quem foi Saul? Diga, rei de Israel. Eu vou falar em poucas palavras o que eu quero dizer hoje, então presta atenção. Saul foi rei de Israel. Saul foi ungido rei de Israel. Mas a Bíblia diz que Saul, quando foi ungido, ele recebeu o Espírito Santo. Diga, ele recebeu a presença de Deus. Foi. Mas depois de muita desobediência, de coração velho duro, de cabeção, ele vai e perde o Espírito Santo. O Espírito Santo sai dele. E quem entra quando o Espírito Santo sai? É o diabo. Olha, uma coisa que você tem que aprender. Agora eu estou enxergando lá atrás. Uma coisa que você tem que aprender: o Espírito Santo não permanece com aquele que não está no Senhor. E ninguém está no Senhor se não estiver segundo a palavra de Deus. Você pode estar numa religião, mas em Deus você só está se você estiver segundo o quê? A palavra. Por isso a minha cautela em que você, quando ouvir, vamos ler a palavra de Deus, você tem que fazer o quê? Reverenciar a palavra. Porque a palavra é a única coisa que vai julgar você no dia do juízo. Jesus disse: não serei eu que vou julgar, entendeu? Mas a minha palavra. Então, seja você da religião que você for, ou a opção sexual que você tiver, porque tem gente que hoje tem esse negócio de opção sexual, né? Pois bem. Pastor, eu acho que eu estava no dentista e eu estava com a boca aberta, não podia falar, e o dentista, eu acho que não tem nada a ver homem querer ser mulher e mulher querer ser homem, tudo bem, não tem nada a ver. E eu tentando falar e não dava. Aí quando eu fechei a boca, aí eu disse: ô irmão, quem está preocupado com o que tu acha? Eu não vou para o céu porque você acha, eu vou para o céu porque a Bíblia diz. Então não tem esse negócio de achar. Ou a Bíblia diz ou não diz. E se ela condena, está condenado. O que Deus condenou em Jericó, o que foi? Diga, tudo. O que Deus condenou em Amaleque, o que foi? Tudo. Mas quando lá em Jericó Acã pegou uns despojos, aquilo que ele pegou trouxe o que para ele? Maldição, morte, para ele e para a família. E quando Amaleque era para ser destruída, e Saul pegou um pouco das coisas de Amaleque, uns boi, umas ovelhas, e também o próprio rei Agag, que ele deixou vivo. Lembra disso? Não. O que é que isso trouxe para o rei Saul? Maldição, destruição. Então quando Deus diz assim: acaba com isso, por que você não acaba? Quantas vezes Deus fala para você deixar uma coisa que não é bom para você, aí você diz: não, mas eu acho. E você fica naquela coisa de achar,
Quando na verdade Deus não está preocupado com o que você acha. Ele está dando uma ordem. Nós não vivemos uma democracia. Quem está entendendo? Levanta a mão. O que é a democracia? É quando todo mundo vota a favor de uma coisa. Tem escolha. Não tem escolha? Na democracia? Na ditadura não é assim. Na ditadura o que é que acontece? Tem que fazer e acabou. E na teocracia, a diferença? Teocracia quer dizer que Deus é que manda. Não é homem nenhum. Amém? Na ditadura é um homem. Na democracia são os homens. Na teocracia é Deus que manda. Então, a Bíblia não é um livro democrático, não é um livro ditador, mas é um livro teocrático. Onde quem manda é Deus. E quem pode manda, e quem tem juízo obedece. Quem quer ir para o céu? Quem quer ser um vencedor? Então não pode alcançar nada com Deus se não tiver segunda palavra. Até aí, quem entendeu? Davi pegou os caras mais inteligentes que ele tinha, príncipes, capitães de 1000, capitães de 100, e disse: vamos trazer a arca do Senhor para a nossa vida. Vamos trazer, porque nos dias de Saul não estava a arca conosco, estava lá com os filisteus. Depois os filisteus devolveram e ficou na casa de um homem, eu não sei se é em Telaim, o nome dele era, perdão, fugiu agora, Jonadab, eu acho que era, não era? Era isso? Deixa eu ver aqui. Bom, não importa, depois eu vejo. E aí a arca ficou muitos anos lá, mais de 20 anos. Aí Davi diz assim: vamos trazer a arca para nós. Todo o povo bateu palma e disse: porque a arca é a presença de Deus. Mas Deus não é Deus de mistura. Por que o povo tinha perdido a arca? Porque esse mesmo povo, na época do sacerdote Eli, estava misturado, um bocado de coisa errada. Havia uns sacerdotes que faziam tudo errado. Estavam fazendo adoração a deuses de pau, pedra e gesso, que a Bíblia condena. Quem sabia disso? Levanta a mão. Quem já leu os 10 mandamentos? Já leu? Já leu não? Já? O que é que diz o mandamento? Eu acho que é o primeiro, não, é o segundo mandamento. Diz assim: não farás para ti imagem de escultura. Você está vendo algum aqui? Tem algum aí? Porque a gente não pode ter nem em casa, nem no pescoço e nem na igreja. Amém? Não farás para ti imagem de escultura, não servirás a outros deuses. Eu sou o Senhor, Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Amém? E ele diz para não fazer imagem de escultura e nem adorar. Mas o povo de Israel estava fazendo isso, estava se prostituindo, estava adorando imagens. Resultado? Perderam a arca. A arca foi levada pelos filisteus. Depois de muitos anos, esse povo viu que precisava da presença de Deus. Aí Davi diz: olha, vamos trazer a arca de volta. Vamos. Só que para trazer a arca de volta, eles tinham que fazer da maneira correta. Primeiro eles tinham que estar em obediência. Tudo que eles tinham feito de errado, eles tinham que ter resolvido. Mas não fizeram assim. Lá no Êxodo 25 diz como é que a arca tinha que ser carregada. Depois você lê. Lá no Êxodo 25 diz que tinha que ter umas varas de ferro e os sacerdotes segurando a arca. O que é que eles fez? Davi fez com os inteligentes de plantão. Um capitão de 1000, um capitão de 100 e os príncipes. Olha o que é que eles fizeram. Um bocado de gente inteligente. O rei Davi era um homem inteligente. Olha o que é que eles fizeram. Como é que os filisteus devolveram a arca? Devolveram com as vacas e um carro bacana, e botaram as vacas para puxar o carro, e as vacas trouxeram a arca até acho que foi Telaim. Foi? Foi mesmo? Foi? Tá bom. Mas Deus merece uma coisa melhor. Vamos fazer um carro novo e vamos botar uns bois daqueles bem, sabe? Aqueles boi bonitos. E vamos levar a arca, tirar a arca de lá
e vamos trazer, é Jonadab o nome do cara, né? Vamos buscar na casa de Jonadab, vamos trazer para Jerusalém a arca, mas vamos trazer com um carro novo e com os boi bem robustos, bem bonito, porque Deus merece. Quem pode aplaudir a atitude de Davi, dos seus capitães de 1000 e capitães de 100 e seus príncipes? Pode aplaudir essa atitude, sim ou não? Foi boa ou não foi? Foi ou não foi? Aplaude aí. Foi boa, não foi? Oh, tirou as vacas e colocou os boi, botou um carro novo. Irmão, você aplaudiu à toa. Vou dizer por quê. Eu acabei de dizer que a forma de carregar a arca não era com boi nem com vaca, nem com carro novo. Era com sacerdote, segurando nas varas de ferro e levando o peso da arca. Quem está entendendo? Quando o sacerdote é preguiçoso, aí bota na mão do boi, da vaca. Mas quando é de Deus, ele quer carregar o peso da obra. Quem está entendendo? O peso do seu chamado. Tem gente que não pode pegar um pesozinho e está morrendo. Não quer abrir mão de nada. Aí Davi foi e fez isso. O que é que aconteceu? Por causa deles terem feito da maneira errada, e tem gente que quer servir a Deus, mas quer servir a Deus da forma errada. E qual é a forma errada? É a sua forma, a sua maneira. Tenho que dizer isso. Posso falar ou não? Se fosse certa a sua maneira, você não precisava da Bíblia. Rasga a Bíblia, joga fora e vai fazer do teu jeito. Mas se tem uma Bíblia aí na tua mão, é porque tem uma maneira diferente, ou não? Se tem um pastor aqui para ensinar, que tem alguma coisa que você não sabe. Então, presta atenção, porque o povo é destruído por falta de quê? Conhecimento, Oséias. Aí a gente está aqui ensinando, mas você continua naquela visão. Não, mas eu acho. Vai morrer achando. E não vai achar coisa nenhuma. Só maldição. Pegaram com boi carregando a arca, e aí vem um buraco ali, o boi tropeça no buraco, a arca vai cair, e um soldado segura a arca na mão. Quando ele segura a arca na mão, ele morre fulminado por Deus. Deus fulmina aquele cara, mata. Aí aquele cara que morre, Davi diz: como é que pode, Senhor? Eu estou trazendo a arca para Jerusalém, o Senhor mata um homem, o filho de Jonadab. Como que era o nome dele? Abinadab, né? Abinadab, desculpe. Como que era o nome dele? Do que morreu? Uzá. E Aiô era o irmão dele, né? Aiô. Aí Uzá pega na arca, morreu. Davi fica indignado que Uzá morreu, mas ninguém podia tocar na arca. Era a ordem de Deus que ninguém tocasse na arca. Até os sacerdotes tinham que pegar com as varas de ferro. Mas por que Uzá morreu? Foi culpa de Deus? Foi culpa dos inteligentes que resolveram, em vez de trazer com sacerdote, segurando do jeito que está lá no Êxodo, pelo profeta Moisés, que deu a ordem, do jeito que Deus mandou para ele deu a ordem para o povo, eles fizeram do jeito deles, como a maioria das pessoas querem servir a Deus do jeito deles. Aí, do jeito deles, boi, quando cai em buraco, vira. Mas se fosse um sacerdote caminhando aqui, vinha um buraco, ele fazia o quê? Desviava. Entendeu? Então, vem alguém querer derrubar a sua fé, o que é que você faz? Desvia. Desvia da seta do maligno. Vem alguém te perseguir, o que é que você faz? Desvia. Você vai desviando das coisas ruins, se afastando do que não presta, se afastando do que combate a tua fé, daquilo que impede você de ser de Deus. Amém ou não amém? Aí, quando Davi viu que morreu aquele cabra lá, filho, né, de um amigo dele, de uma pessoa conhecida dele, ele disse: rapaz, eu não vou ficar com essa arca não, vou deixar na casa do primeiro que eu encontrar. Tinha um casebrezinho caindo aos pedaços de um homem chamado Obed. Ele foi e disse: vai ficar aí na casa desse homem. Como é o nome dele? Obed, um edomita. Ah, é? Então vou chamar ele de Obed de Edom. Obed Edom. Fica aí. A arca passou 3 meses na casa de Obed. E a Bíblia diz que Obed ficou rico. Amém ou não? Glória a Deus. Olha só.
A arca ficou na casa de Obed. Obed prosperou. Por que Obed prosperou? Diga, por quê? Durante 3 meses, ele ficou na presença de Deus. Tu imagina quanto tempo é um culto desse? É 1 hora e pouco? Se você passasse 3 meses direto na presença de Deus, como é que você saía de lá? Olha, quem é velho ficava até de cabelo preto. É verdade. Não tem um doente que não fique curado, ou não é? Tu acha que Deus, tu entra na presença de Deus e Deus deixa tu sair doente? É só para quem não tem fé. Tu entra na presença de Deus e Deus vai deixar tu sair com a vida, ó. Não. Mas, durante 3 meses ele ficou na presença de Deus. A Bíblia diz que Deus o abençoou. Amém? Aí chegou no ouvido de Davi. Olha, aquele andarilho, aquele cara do casebre, lembra daquele cara? Lembro. 3 meses depois, ele é um fazendeiro rico. Lembra que a mulher dele não podia ter filho? Lembro. Ela já está grávida. Já está grávida. Você lembra? E acabou tendo 5 filhos, a mulher de Obed. Você lembra que aquele homem, ele era um homem para baixo? O homem é feliz o tempo todo. É mesmo, rapaz. Isso tudo porque a arca está na casa dele? É. Pois vamos trazer a arca para cá. Mas dessa vez, vamos fazer da maneira correta. Amém? Olha o que ele diz aí, ó. Davi fez para si casas na cidade de Davi. Também preparou um lugar para a arca de Deus. E armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém deve levar a arca de Deus, senão os levitas. Porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e para os servirem para sempre. Amém ou não? Então não era boi nem vaca, era quem? Sacerdote. Amém? Quem é que deve levar a presença de Deus? Quem é sacerdote de Deus aí? Quem é profeta de Deus aí? Então diga eu tenho que levar na minha vida a presença de Deus. Agora a presença de Deus, para você andar na presença de Deus, para você andar na presença de Deus, preste atenção nisso. Você não pode ser qualquer um. Amém? Jesus. Dá aqui para essa querida aqui. Bebe aqui água. Pega aqui para ela. Ah, eu sei, mas essa aqui está consagrada. Ah, tá vendo? Vendo? Então preste atenção. Para você andar na presença de Deus, você tem que ter um conselho. Ele disse: anda na minha presença e ser perfeito. Ninguém é perfeito se não resolver se aperfeiçoar. É ou não é verdade? Se não resolver os problemas que estão aqui dentro. Quais são os problemas? Você carrega uma cultura religiosa. Você carrega consigo uma cultura religiosa que lhe prende a Deus de pau, pedra e gesso. Adorador de Baal, de Baalins. Você era espírita, você carrega aquela cultura de entrar no centro espírita e incorporar, receber espírito. Você era católico ou qualquer outra religião e você adora a imagem de São Francisco, Santo Antônio, São José, Maria, não sei mais o que. É ou não é? Você era da macumba, você adora o Exu da morte, Exu da mata, Exu caveira, só um nome bonito, né? Aí você diz assim, preste atenção: rapaz, eu não vou deixar meus santinhos para ser crente não. Ai não? Pois a Bíblia diz: não terás outros deuses diante de mim. Escolha, a quem você quer servir, a Deus ou aos santos? Te garanto, na Bíblia não tem nenhum versículo que apoie você adorar santo. Nenhum. Se você me mostrar só um, eu vou ser adorador de santo também. Só um. Mas eu já li talvez umas 70 ou mais vezes a Bíblia, eu não vi nenhum. Eu pergunto, será que eu estou errado, gente? Se o próprio Deus condena, como que eu vou discutir com Deus? Ah, mas o Papa diz, o Papa... Quer dizer que o Papa está acima de Deus? Não, mas o pastor falou, o pastor está acima de Deus? Não. O bispo falou, está acima de Deus? Também não. O apóstolo falou? Também não. Quem está acima de Deus? Ninguém, só a Bíblia Sagrada tem que estar como regra na nossa vida. Amém ou não? Ninguém está acima de Deus. Então eu não estou aqui falando uma coisa que eu acho.
Eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Tá certo? Para quê? Para que você não entre em condenação servindo a Deus da maneira errada. E a maneira errada é a que você acha que é a certa. Na sua maneira, Deus aceita o homem botar brinco. Na sua maneira, Deus aceita você fornicar. Da sua maneira, Deus aceita você adorar a imagem. Da sua maneira, Deus aceita você usar roupa indecente, indecorosa. Da sua maneira, Deus aceita você ir para a igreja quando quer, fazer o que quer, falar palavrão, ou não? Da sua maneira. Mas da maneira da Bíblia, a Bíblia diz: santificai-vos. A Bíblia manda que a gente se santifique. Purificai-vos. A Bíblia diz que não sou eu, a Bíblia. Apocalipse 21, versículo de número 8, diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos. 22, aliás, é o 8, o 21, 15 e o 20, não, é o 20, 21, 8 e o 22, 15, que fala a mesma coisa. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os mentirosos e os idólatras. Se a Bíblia diz que ficaram de fora do reino os idólatras, e todo que adora um ídolo é idólatra, todo que adora o dinheiro é idólatra, porque a Bíblia diz que amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e diz que todo aquele que ama o dinheiro é idólatra. E o que é amar o dinheiro? É deixar de estar numa igreja para ir trabalhar na hora do culto. Quer ver outra coisa? Dois homens de Deus estavam lá na praia, e Jesus disse: bora, deixa tudo e me segue. Senhor, deixa enterrar o nosso pai, que o nosso pai morreu. Deixa os mortos enterrar os mortos. Vem e me segue. Então nem dava para enterrar o pai, tinha que seguir Jesus. Amém ou não? Qual é a sua prioridade? Qual é a sua visão de Deus? Deus está em primeiro lugar? A palavra de Deus está em primeiro lugar? O que satisfaz você é cumprir a vontade de Deus ou a sua? A maneira que você quer servir a Deus é com boi, é com vaca, mas não é sendo sacerdote. Porque para ser sacerdote tem que carregar o peso. Para ser sacerdote você tem que dizer: rapaz, eu vou ter que pagar preço de oração, jejum, eu vou ter que ler a Bíblia. O pastor leu umas 70 vezes, eu vou ter que ler 71 para bater. Amém ou não? Servir a Deus é deixar de estar junto e se casar, botar o bambolezinho. Servir a Deus é deixar a droga, a bebida, a maconha, a cocaína, o haxixe, a pedra. Servir a Deus é deixar de mentir, de roubar, de enganar os outros. Servir a Deus é ir para o culto, é fazer a sua vida um culto a Deus em casa, é ser um bom pai, uma boa mãe, é amar o próximo como a si mesmo. A verdadeira religião é cuidar do órfão e da viúva. Então servir a Deus é deixar todos os deuses do mundo. Talvez o teu Deus nem seja uma imagem, mas seja um jogo de futebol. Se tivesse Brasil, final de Copa hoje, pastor, teve uma época que eu fiquei indignado com a igreja. Era final de Copa, e era num domingo, na hora do culto, e o povo chegou para mim e disse: aí pastor, o culto vai ser antes ou depois do jogo? Quem lembra disso? Eu disse: vai ser na hora, e quem não vier é do diabo, é filho de Satanás. Foi. O povo chegou tudo na hora do culto. Foi. Lembra disso? Lembra? Não veio todo mundo não, porque tinha um bocado de filho do cão lá. Mas irmão, o culto foi uma bênção. E quando o Brasil fazia um gol, só foi um também, lá fora, dentro da igreja, todo mundo adorando o Senhor. Eu fiquei tão feliz que foi 7-1. O Brasil levou uma peia. E eu disse antes de tudo, eu disse: vai perder. Eu sou profeta, vai perder. Para crente criar vergonha, deixar de ser idólatra. Porque se os crentes se unissem,
na casa de Deus, quem sabe até o Brasil ganhava. Mas não ganhava, não era só jogo não, ganhava na política, ganhava na economia, o país subia para frente, porque um povo que segue a Deus, Deus abençoa. A Bíblia diz: honrarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, honrarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Você está honrando a Deus sobre todas as coisas? Irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus. O cara nem trouxe a Bíblia. Que palavra. Irmãos, então fique de pé. Vai assistir o filme do Fred Krueger que você faz mais. Ou não? Sim ou não? É ou não é? Quem veio cultuar Deus? Então, irmão, qual é a motivação que Deus tem para abençoar um povo que não reverencia Ele? Fecha a Bíblia. Entendeu ou não entendeu? Nós temos que entender que entrar na presença de Deus só entra da forma correta. Foi o que Davi disse? Olha o que Davi disse. Agora vamos fazer da maneira certa. Vamos chamar os sacerdotes para carregar, porque senão vai morrer mais um, e mais outro, e mais um, e mais outro, e mais um, e mais outro. Ninguém quer morrer aqui, quer? Quem? Não, né? Então, se não quer morrer, aprenda a servir a Deus da forma certa. Foi isso que Davi aprendeu. A lição é essa: servir a Deus. Quando você veio para cá, você veio para isso. Não foi para ser servido. Olha, eu gosto de chegar na igreja e me sentir bem. Mas eu vou te contar uma novidade. Você tem que chegar aqui e fazer Deus se sentir bem com você. Se Deus se incomodar contigo, quando tu der o primeiro passo lá fora, ó, já era. Primeira topada, tu cai e não vive mais. Quando tu der a primeira fungada, morre. Porque você só está vivo porque Deus está te dando fôlego de vida. Então não força a barra com quem pode. Não tenta controlar aquele que é o dono da vida. Entende que você é que depende de Deus. Amai a Deus sobre e ao teu próximo como a ti mesmo. Foi isso que Jesus disse. Ame ao Senhor. Ame ao Senhor. Por que Obed ficou rico, abençoado, a mulher curada? Porque ele amou o Senhor, se apaixonou por Deus. Ele passou a ser um dizimista, um ofertante, um tesoureiro, passou a ser um adorador, um tocador, um vigia. O homem era tudo dentro da casa de Deus. E os 5 filhos dele foram servir a Deus também. Ora, negada, vai todo mundo servir a Deus. Vai ficar ninguém em casa, mulher e menino, vai todo mundo para a casa de Deus. Não ficou um dentro da casa dele. A fazenda era grande, mas só tinha os servos trabalhando. Porque na hora do culto, ia a família todinha. Deixava só os animais. Bora, negada, todo mundo, bora, não vai ficar nenhum não, vamos adorar a Deus. Era assim que era Obed. Esse homem prosperou porque ele não deixou de ser um seguidor verdadeiro. Ele se apaixonou por Deus. Então nós temos que ter no nosso coração esse desígnio, essa certeza de que Deus merece toda a honra e toda a glória. Amém? Amém? Você entendeu isso? Quem entendeu? Entendeu mesmo? Então, quem tem Bíblia em casa, traz a Bíblia. Traz a Bíblia. Você tem em casa, não tem? Católico ou evangélico, você não tem em casa? Traz. Se não tem, compra uma Bíblia aí no shopping da Bíblia, aí na frente. Tão fácil. Só não pode andar crente desarmado. Crente sem Bíblia é um crente desarmado. E não adianta só ter a Bíblia, irmão, e não ler. Porque você não lê, que todo mundo chega e diz assim, ó, vamos ali fazer isso, vamos fazer uma mandiga, vamos fazer uma macumba não sei aonde, ó, vamos servir ao Deus fulano de tal. Aí você vai.
Você pensa que tudo é de Deus. Toda religião leva a Deus, pessoal? Não. Todos os caminhos são de Deus? Não. Mas todo mundo vai nessa. É só o diabo chamar. Tem um tal de ecumenismo. Quem sabe o que é isso? Ecumenismo é isso. Toda religião leva para Deus. Todo caminho é de Deus. Não é. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então, pastor, mas o problema é o seguinte: a minha família tradicionalmente é católica, apostólica, romana, ou então espírita, ou macumbeira, ou sei lá o quê. O que é que tem, irmão? A minha família também era católica, apostólica, romana. A minha família. Eu ia ser padre. Era o projeto da família. 5 anos, 4 anos e meio, 5 anos, eu ficava dentro da missa lá ajudando o padre. Quando a vovó aceitou Jesus e levou a mamãe levou todo mundo até o papai. Eu me converti com 5 para 6 anos, nunca mais eu pisei meus pés lá. Estou servindo a Deus até hoje, estou com 46 anos. Amém? Nunca passei por droga, nunca fui aviãozinho, nem helicóptero, nunca fumei, nada disso. Nada disso. Fui privado de tudo que é mal, porque fui servir a Deus desde cedo. Amém? Qual é a vontade de Deus para você, para a sua família? É essa. Nós estamos num mundo que pegam criança, como essa meninazinha aqui, e botam um homem deitado nu para a menina pegar. Esse é o mundo de hoje. Nós estamos num mundo que isso é chamado arte. Então, ou você pega os seus filhos e traz para a igreja, ou o diabo leva eles para o inferno. Não é como na época de vocês, dos meus pais, até minha, que o pessoal tinha vergonha na cara e se vestia direito. Hoje em dia não tem, a vergonha acabou. A Bíblia diz que a iniquidade seria tão alta que o amor de muitos se esfriaria. Não é verdade? Pronto. Então agora nós temos que tomar uma atitude. Amém? Radicalmente temos que ser de Deus. Porque se a gente ficar nesse negócio na corda do bambolê, o diabo pega. Está na hora de você servir o Senhor. E não da sua maneira, mas da maneira correta. Qual é a maneira correta? Só tem uma. A maneira de Deus. Segundo a palavra. Amém? Quem entendeu, aplaude Jesus. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.